Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe minha vida. Deus abençoe tua família, minha família. Deixar um versículo aqui em Salmos capítulo 3, versículo 5. O salmista vai dizer: eu dormi e acordei, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Parou para refletir quando você está trabalhando, você está com saúde, você tem uma família abençoada e você murmura por nada. Tantas vidas, tantas pessoas, família, pai de família, mãe de família, desempregado, pessoas enfermas, doentes em sua casa, sua residência. E às vezes você fica colocando porém. Dá mais valor à vida. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, pela tua família, pela tua esposa, pelo teu esposo, pelo teu filho. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Deixa aqui um versículo. Esse versículo todos vós conhecem, né? É o capítulo de Lucas, capítulo 8, né? De 1 ao 8, né? Da viúva pertinência, né? O dever da oração. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo de 1 ao 8. Mas eu vou estar lendo só o versículo 1, 2, 3 e 4. Amém? Vamos lá. Vai dizer: e contou-lhe também uma palavra sobre o dever de orar, sempre nunca desfalecer. Verso 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. O juiz não quis atendê-la por um certo tempo. Mas depois disso, consigo ainda que não tema Deus, nem respeito homens algum, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixa a Bíblia aqui aberta, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. A gente vai ver aqui que a palavra, não sei se eu colocar aqui vai ficar escuro. Amém. Tá escuro, mas dá para me enxergar um pouquinho, né? Graças a Deus. Melhor do que os vídeos lá que não tem, que é tudo escuro, né? Mas amém. Esse que a gente acabamos de ler agora, né? A gente vai ver, vai perceber que essa palavra do juiz é uma importante ensino de Jesus Cristo para nós, para mim e para você. É importante ensino. Essa palavra, onde a gente acabamos de ler, né, é registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo do 1 até o 8. Essa palavra também é conhecida com a parábola da viúva perseverante ou parábola da mulher persistente, né? Como tem alguma Bíblia, é uma atualizada, mas que é outra. Essa palavra do juiz iníquo, né, faz parte de um texto cujo tema principal é a oração, né? E através dessa palavra, o Senhor Jesus falou especificamente sobre a necessidade de perseverança na oração. Dessa forma, o seu significado ensina muitas lições preciosas para todos os cristãos. Essa palavra, ela ensina muitas coisas preciosas para mim e para você. Amém? Antes de eu entrar no texto dessa palavra, a gente vamos tirar um pouquinho do resumo. Dessa palavra. Amém? Para a gente tentar compreender um pouquinho, né? Para a gente extrair dentro dessa
parábola, né? Coisas preciosas. Ah, eu tô falando até bonito já. Parábola. Oh, glória a Deus. E Deus vai trabalhando. Aleluia. Eu sou que nem Pedro e João, né? Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que Deus me deu, eu tento passar para o próximo, né? Amém? Na palavra do juiz que nós acabamos de ler, né? Jesus falou sobre um juiz que julgava numa certa cidade. Esse juiz não temia Deus aleluia, e nem era sensível à necessidade das pessoas. A gente, em igreja, a gente observa aqui uma coisa que, glória a Deus, aleluia, que este homem, primeiro, não tinha religião. Segundo, ele não tinha compaixão. Duas coisas a gente já tira aqui. O principal desse capítulo 18 é a oração. Primeiro, o juiz iníquo, ele não tinha religião. Segundo, ele não tinha compaixão, porque ele não temia Deus e muito menos os homens da terra. Então ele não tinha compaixão dos pobres, do necessitado, do órfão, da viúva, do estrangeiro. Amém? Aleluia. Na mesma cidade que a gente acabamos de ler aqui, no verso 3, está aqui, ó. Havia também naquela mesma cidade. Glória a Deus. Uma viúva. Essa mulher tinha uma causa a ser julgada. E frequentemente se dirigia ao juiz, rogando-lhe fazer justiça na causa que pleiteia contra os meus adversários. Lucas, aleluia. Lucas, verso 3, qual que a gente acabamos de ler, né? Para o juiz pegar a causa dela, para pleitear contra os adversários dela. Vamos lá. Mas só, porém, a gente observa aqui no verso 3 que o juiz negou a causa dela. O juiz negou a causa dela. Por quê? Porque, irmão Livaldo, o juiz negou a causa dela. Porque esse juiz, ele não temia Deus e muito menos os homens terrenos. Segundo, esse juiz já era acostumado a bater a porta sobre os pobres, sobre as viúvas. Porém, essa viúva não era uma viúva qualquer. Essa viúva era uma mulher de oração. Essa viúva era uma mulher temente a Deus. Essa viúva era uma mulher que meditava na palavra do Senhor, como está em Josué, 1 Josué capítulo 8, meditai na lei do Senhor dia e noite. Se você for uma mulher de oração, pode ficar despreocupado, que Deus vai fazer o mover. Se você for um homem de oração, pode ficar despreocupado, que Deus vai fazer o mover na tua vida. Vamos lá. E entrar um pouquinho nesse contexto, mais um pouquinho, né? Para vocês entenderem. Irmãos, eu falo, eu não sei, né? Mas eu tento aqui um pouco a pouco, passo a passo, o Espírito Santo de Deus vai me capacitando, vai me revestindo, para ir para frente, para ir avante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? A gente percebe que, aleluia, sobre a situação daquela mulher, né? Num tanto momento, ele refletiu um pouco a situação daquela mulher e, preocupado com seu próprio interesse, aleluia, considerou atendê-la, o juiz, né? Não precisa esquecer. E, aleluia, e ele admitiu que não temia a Deus e nem tinha consideração pelas pessoas. Mas também ele não queria mais ser importunado. Aleluia. Importunado. Aleluia. Deixa eu ver. Glória a Deus. Então ele resolveu julgar a causa da viúva para que ela deixasse de aborrecê-lo com seu pedido. Vamos observar. Um certo tempo, esse juiz quis atender essa mulher, porque, segundo o juiz, ela estava aborrecendo.
Então, se esse juiz se encontrava achando que essa mulher estava aborrecendo ele, então a gente percebe uma coisa: ela não foi uma, nem duas, nem três vezes, várias vezes na porta desse juiz para ver, falar com ele, conversar com ele para pegar a causa dela. Mas a gente percebe que o juiz, de tanto essa mulher bater na porta, o juiz resolveu atender esta mulher. Lá vai uma revelação para a tua vida. Ó, não pare. Continue na perseverança na oração. Ore. Porque quando você mais ora, você está aborrecendo um inimigo que está tentando impedir a vitória sobre a tua vida. Mas continue. Continue na oração. Continue na perseverança. Que Deus vai te dar a chave da vitória sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu lar e sobre o teu familiar. Em nome de Jesus Cristo. Vamos entrar mais um pouquinho por dentro desse assunto. Então o Senhor Jesus concluiu a palavra do juiz. Vamos lá? Aleluia. Inigo. Com seguinte declaração. Jesus disse: atentai a resposta, aleluia, do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça ao seu escolhido, que eles, aleluia. É verso 7 em inglês, é verso 7, estou lendo aqui verso 7, tá bom? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que é tarde para com ele? Glória a Deus. Aleluia. E vai dizer mais. Deus não, aleluia. Você acha que Deus não vai fazer justiça sobre a tua vida? Que você está clamando Ele de dia e de noite? Você está orando? Você está jejuando? Você está consagrando? Aleluia. A gente observa que, aleluia, essa mulher, ela clama de dia e de noite. Ainda, aleluia, que pareça que é demorado em atendê-lo. Mas Jesus disse: eu vos seguro, ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrar fé em alguma parte da terra. Em Lucas, aqui 18, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Igreja, ora, continue na perseverança, ore, em nome de Jesus Cristo, que Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar bênção. Mesmo que você ache que está demorando de Deus te dar, Deus vai te dar. Não se preocupe não. A promessa de Deus não tem data de validade. O que Deus profetiza na tua vida não tem data de validade. Vamos entrar mais um pouquinho do contexto da palavra do juiz Inigo e a viúva. Vamos lá. Jesus contou a palavra ao juiz Inigo e seus discípulos, aleluia, com o objetivo de adverti-lo, aleluia, quando os dever de orar continuamente e jamais desanimar. Jesus aqui ensina com essa palavra aos seus discípulos o dever de orar, para orar e não desfalecer. Meu irmão, minha irmã, continue orando. Você acha que está fraco? Você acha que não consegue orar? Ore 5 minutos, ore 10, ore 15, ore 20, que Deus vai escutar as tuas orações. Não desanime. Não desanime. O evangelista Lucas aqui, ele, aleluia, posicionou, aleluia, essa palavra sequencialmente após uma exposição escatológica feita por Jesus. Em Lucas capítulo, se eu não me engano, 17, vai falar este detalhe importante, pois o ensino do capítulo 8 possui uma ligação direta com o tema do capítulo 17.
Apesar de alguma pessoa não perceber isso. Mas depois você dá uma olhadinha lá no capítulo 17. É uma ligação imensa no capítulo 18. Tá ligado? Aleluia. No capítulo 17, o Senhor falou sobre o período, aleluia, difícil que seus seguidores deverão suportar antes do seu retorno. No capítulo 17, aleluia. Aleluia. Que os seus seguidores deverão suportar antes do seu retorno glorioso. Lucas 17, versículo 22 e versículo 23. Vai dizer dessa forma, Jesus ali ele alertou que esse período seria longo e traria um sofrimento progressivo até culminar, aleluia, aleluia, louvado seja Deus, culminar, aleluia, num dia do seu retorno. Glória a Deus. Diante dessa realidade que Jesus conta, aleluia, no capítulo 18, ele exorta seus seguidores, aleluia, aleluia, a perseverar em oração, certeza que suas súplicas serão respondidas. Jesus, no capítulo 18, Jesus aqui está exortando aos discípulos na oração, para eles perseverar na oração, porque a oração é o nosso alimento espiritual, é a oração que nos fortalece, é a oração que nos dá força para lutar no mundo espiritual do dia a dia. Sem oração, a gente somos nada. Sem oração, a gente somos fracos, somos falhos. Aleluia. Em nome do meu Senhor Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, não pare de orar. Ore, busca o Senhor, porque tudo Ele fará por ti, tudo Ele fará por nós. Porque foi através da oração, foi através, aleluia, da perseverança dessa mulher que Deus, aleluia, abriu a janela do céu, que Deus operou na vida desse juiz, aleluia, porque lá no verso 4, aleluia, vai dizer, por algum tempo não quis atendê-la, mas depois, aleluia, disse consigo ainda que não temo a Deus, nem a respeito o homem. Agora no verso 5, olha só, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça. Olha só, e quando a mulher se encontrava orando, Deus estava fazendo, aleluia, operando na mente daquele juiz. Deus está quebrantando o coração. E quando você está de joelho na tua casa de madrugada, Deus está trabalhando pela tua vida. E quando você está de joelho na tua casa, certamente o céu está trabalhando para te abençoar aqui na terra. Deus move o céu e terra para te dar vitória, para te dar bênção. Nada vai impedir. Vamos então um pouquinho na explicação da palavra do juiz iníquo e a viúva. Vamos lá, para os irmãos entenderem um pouco. A palavra do juiz iníquo possui um paralelo, aleluia, muito claro com a palavra do amigo importuno. Quem se lembra, aleluia, contada por Jesus em outra ocasião, em Lucas 11, capítulo 11, versículo 5 e 8, se eu não me engano, aleluia. As duas palavras enfatizam a importância da perseverança na oração. Na palavra do juiz iníquo são mencionadas 3 personagens: o juiz, a viúva, aleluia, adversário da viúva. São incluídos 3 personagens: o juiz, 1, a viúva, 2, os adversários, 3 personagens, aleluia. A viúva tinha um opositor. Essa viúva tinha um opositor. Mas, Olivaldo, o que é um opositor? Um opositor é tudo aquilo que vem contra nós. Opositor é tudo aquilo que ora contra a tua vida dar certo. Opositor é tudo aquilo, aleluia, para seu trabalho dar errado, para ir tudo mal na tua empresa. O opositor é aquele que quer ver a sua derrota. O opositor é aquele que quer ver a tua ira, se irar, largar tudo de mão, largar seu ministério, o chamado que Deus tem na tua vida. Aleluia. Aleluia. A viúva tinha um opositor que de alguma forma estava agindo com injustiça contra ela. Há viúvas,
aleluia, naquela época, facilmente passava necessidade, principalmente quando herdava dívida de seus maridos falecidos. A gente percebe, igreja, que, aleluia, claro, né, aleluia, que as viúvas, né, as mulheres naquela época, naquele tempo, não podiam trabalhar. E se os maridos morrissem, elas iam ficar com a dívida. Elas tinham que dar um jeito para poder pagar a dívida. Então, a gente vai ver também lá em 2 Reis, capítulo 5, capítulo 4, quando Eliseu aumentou o azeite daquela mulher, que ela tinha os 2 filhos, que ia levar os filhos dela de escarpa para poder pagar a dívida. Naquele tempo era dessa maneira. Se o marido morrisse e a mulher ficava viva e ela não tinha como pagar a dívida, aquele povo que ela estava devendo, né, os cobradores de impostos e tudo mais, ia levar o que ela tinha de tesouro na casa dela, algo importante. E o algo importante naquela mulher, em 2 Reis capítulo 4, eram os 2 filhos, né? Porém, aquela mulher foi sábia. Ela foi procurar um profeta de Deus, um homem de Deus, falar que o marido servia a Deus, do profeta Eliseu. Então, ela recorreu a um homem de Deus, um homem de uma oração. E essa viúva, aleluia, ela recorreu a quem? Ao Senhor Deus. Naquele tempo, Eliseu representava a presença de Deus aqui na terra. Então essa viúva aqui, ela foi orar, correr atrás, pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo. E Deus operou na vida dela, abençoou. Aleluia. Vou dar uns exemplos aqui bíblicos, né? Do Antigo Testamento, né, menciona alguma viúva que passaram por situações difíceis e viveram, né, de modo bem precário, bem difícil a dizer, né? Aqui podemos citar como exemplo a viúva do que hospitou o profeta Elias. Lembra aquela viúva que hospitou o profeta Elias, né? Em Sarapita é a viúva que mais tarde hospedou o profeta Eliseu em 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e 16, e 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Né? E nas escrituras também encontramos várias referências sobre os cuidados de Deus para com as viúvas. A Bíblia diz, né, que o Senhor julga e castiga aqueles que defraudam e prejudicam as viúvas. Em Êxodo 22, capítulo 22, verso 22 ao 23. E Deuteronômio 10, 18. Glória a Deus. Deuteronômio 10, 18. Em Salmos também 68, versículo 5. O profeta Malaquias afirmou que também que Deus, aleluia, testemunhará, aleluia, contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas, em Malaquias capítulo 3, versículo 5. Então, a gente temos que ficar muito atento. A palavra de Deus diz que no ser da igreja, Deus traz as ofertas e seus dízimos para deixar esse mantimento no celeiro, para ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Então, meu irmão, se você conhece alguém que se encontra passando dificuldade financeira, principalmente viúva, o órfão, ajude, que isso é o dever da igreja. Glória a Deus. Vamos lá, e apesar, igreja, disso não é possível também afirmar que era verdadeira a situação daquela viúva. Não sabemos se ela era jovem ou idosa, se era rica ou pobre. Nem mesmo sabemos a causa de seu litígio. Simplesmente detalhes são diferentes. A ter necessários narrativa bíblica, né? A gente não sabemos se ela era uma
uma, uma jovem, uma viúva jovem, ou se era rico, né? No capítulo 18 aqui não vai afirmar que ela era rica, que ela já era uma idosa, não vai afirmar, né? A gente tem que ir com base bíblica, e a base bíblica para afirmar que ela era uma jovem, ou uma idosa, ou ela era rica, não tem. Nós sabemos que ela era uma viúva, né, persistente em oração, buscava o Senhor. Essa viúva aqui, a gente temos que pegar um detalhe. Quando ela colocava um objetivo, ela ia até o final, ela não desistia, não parava, né? Vamos falar um pouquinho o juiz, né, do juiz, né, lá. Na cidade em que a viúva havia um juiz, Jesus descreve como sendo um homem contrário a Deus, que também não tinha qualquer respeito pelas pessoas. Essa descrição, sem dúvida, enfatiza, aleluia, que aquele juiz era alguém egoísta e desprezível, né? A gente, no capítulo 18, versículo 1 e 2, né? A gente lê que esse homem era um homem egoísta e desprezível, desprezava as pessoas. É que nem no dia de hoje, a gente vê muitos crentes, né, desprezando o seu próximo, desprezando, né, o teu irmão, a tua irmã. A gente tem que amar o próximo como a ti mesmo, né, em nome de Jesus Cristo. Quando Jesus disse que aquele juiz não tinha qualquer referência para com Deus, isso significa que o juiz iníquo não se preocupava em fazer o que era, aleluia, moralmente certo. Aquele juiz não preocupava com nada, não preocupava com a situação do próximo, se tinha alguém morrendo de fome, ele não se preocupava, estava nem para nada. Aleluia, com a informação, aleluia, de que ele não respeitava as pessoas, também concluímos que ele não dava importância para a opinião pública, né? A gente percebe que ele não se importava com a opinião pública, o que o povo ia dizer, né, o que alguém ia falar, né? Ele não estava nem aí, mas Deus, ele conhece nossos corações. Em Salmos vai falar que Deus conhece nosso deitar, nosso levantar, o nosso andar, e de longe sondar-te nossos pensamentos. Nada passa despercebido diante de Deus, né? Vamos falar agora o tribunal, aleluia. A viúva, glória a Deus, a viúva procurou diretamente o juiz para que sua causa fosse resolvida. Em casos assim, a viúva passava a ocupar o lugar do marido falecido, tendo então os mesmos direitos de um homem no tribunal. Isto era a causa da mulher, que ela estava querendo ir, né? Na palavra, Jesus não indica que o adversário da viúva comparecia regularmente ao tribunal. A viúva, por sua vez, constantemente procurava o juiz, pedindo que ela julgasse a sua causa. O comportamento do juiz foi completamente condizente ao seu perfil perverso. A gente percebe, durante um tempo ele recusou a fazer qualquer coisa a favor da viúva, até que depois de muita existência resolveu julgar a sua causa. Ele queria, apesar de ficar livre daquela ação, ele falou, não, agora eu quero ficar livre, essa mulher todo dia vem aqui me perturbar, eu quero ficar livre dessa mulher, vou pegar a causa dela, né? A forma com que o texto bíblico, né, descreve a intenção do juiz, glória a Deus, parece indicar que ele não agiu pelo senso de justiça. Aqui é espiritual. Ele não agiu pelo senso de injustiça, e muito menos pela compaixão. É espiritual. Então foi Deus que agiu na vida dele. Foi Deus que trabalhou na vida dele para abençoar a sua serva. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Aleluia. Que não tinha compaixão em sua própria fala, ele declara explicitamente, aleluia, não teme a Deus e nem importa com os homens, né? Ele julgou a causa da viúva para não ser mais incomodado.
Ele julgou a causa da viúva para não ser mais incomodado. Suas orações estão incomodando alguém. O seu louvor incomoda alguém. Porque as suas orações não é de boca para fora, vem do coração. Porque o seu louvor não é da boca para fora, vem do coração. Você está louvando para Deus. E quando você ora para Deus, quando você louva para Deus, o inimigo fica furioso. O inimigo ele fica furioso. O inimigo ele fica furioso. Porque quando você louva de coração para Deus, quando você louva para Deus, há algo diferente. Alguma coisa acontece. Há um sobrenatural. Você não tem que louvar para o corpo. Tem que louvar para a cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo que é o cérebro. Porque não adianta você ir para a igreja e louvar só para as pessoas, que vai ter efeito nenhum. Vamos lá. Já tem 31 minutos aqui, muito grande, né? O significado da palavra do juiz iníquo. Vamos lá. O significado da palavra do juiz iníquo é bastante claro. Os filhos de Deus devem orar constantemente, de modo perseverante e sem esmorecer, que seja submetido a uma longa espera. Em Lucas 18:1. Eu estou lendo aqui pela Bíblia, em nome de Jesus.